Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para dar sequência às nossas palestras de autoconhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra anterior e hoje nós iremos falar sobre a formação da personalidade e os centros de inteligência. Todas as palestras que iremos gravar semanalmente estarão conectadas umas às outras, de modo que vocês tenham um fluir na maneira reflexiva, como iremos apresentar cada uma delas. Então, hoje nós gostaríamos de refletir sobre o como e o porquê nós nos constituímos assim dessa forma. Por que nós erguemos tantos muros ao nosso redor? E como nós poderíamos derrubar esses muros? O que foi que nos tornou tão assustados para que nós pudéssemos, a cada dia, ir nos protegendo mais e mais, perdendo a conexão com a nossa realidade de seres divinos? No mundo onde os seres humanos se perderam de si mesmos, vivendo uma vida de aparências, imersos num mundo de ilusões, o processo de despertar se constitui como algo indispensável para que nós possamos compreender que nós somos muito mais do que a simples aparência, nós somos muito mais do que as nossas limitações, porque para além dessa personalidade, nós possuímos um vasto e pouco reconhecido território, um campo de infinitas possibilidades que é o nosso ser, os atributos do nosso ser. A forma como nós nos vemos, ela se baseia muito e cada vez mais em lembranças, em imagens, em comportamentos apreendidos, internalizados, né? Ao invés de se basear nessa expressão espontânea de quem nós somos, na nossa verdadeira natureza. Se nós pegarmos como exemplo a rosa, se você observar uma rosa, ela não precisa de esforço nenhum. Ela simplesmente cumpre a sua função, que é desabrochar e exalar o seu perfume. Sem esforço, sem briga, sem luta. A mente humana, ela molda a realidade construindo uma teia de reações que são os mecanismos de autodefesa do ego, que nós fomos construindo ao nosso redor. Então, cada um de nós adotou estratégias de autoimagens e comportamentos que nos permitiram resistir e sobreviver ao meio ambiente já nos nossos primeiros meses de vida, né? E cada um de nós se tornou um grande perito numa determinada forma de comportamento, né? E que, por sua vez, se tornou a base de sustentação dos nossos desequilíbrios. Dos desequilíbrios que fazem parte da nossa personalidade. E nesse contexto, a estrutura básica da mente, ela passa a utilizar 3 maneiras de perceber o mundo e de lidar com ele, que são denominadas as funções vitais. A função racional, ela se refere ao pensar e ela está vinculada ao centro intelectual. Pensar, o avaliar, o decidir de modo lógico, combinar estratégias para que eu possa escolher de que forma eu vou me comportar diante de determinadas situações que a vida me coloca. Temos também, na sequência, a função emocional que está vinculada ao sentir. Às nossas emoções, aos nossos sentimentos e
que por sua vez está vinculada ao nosso centro emocional. Então, essa função emocional, ela vai manifestar a nossa afetividade, a forma como nós nos relacionamos de forma intra e interpessoal. Ela vai se orientar pelos nossos sentimentos, tá? E principalmente escolhendo as estratégias de modo que eu possa me sentir confortável diante de uma situação adversa, ao invés de sentir dor. Em algum momento, desde o útero materno, essa dor gerou um trauma em um desses centros de inteligência. Isso nos acompanha até a vida adulta. Mas quando nós precisamos utilizar esse centro, a memória da dor é ativada. E daí nós acabamos o quê? Provocando sentimentos de dor, não só em nós mesmos, mas nas pessoas que convivem conosco. Tudo isso vai afetar as nossas relações intra e interpessoais. E é por isso que é muito importante que nós possamos aprender a cultivar a percepção. Na palestra anterior, eu falei que ver é diferente de perceber, né? Então, é muito importante que a gente aprenda, sabe o quê? A se pegar com a boca na botija. Aquela velha expressão tão popular. É muito importante que nós possamos cultivar a percepção, sem julgamento. Olhar, perceber as nossas atitudes diante do mundo, diante da vida, diante das pessoas com as quais nós convivemos. Observar o nosso comportamento, se nós estamos agindo na crença de que não sou merecedor. A autossabotagem que nós fazemos conosco e como isso resulta nos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor. Quando nós nos machucamos, quando nós nos ferimos, quando nós nos negamos a amar a nós mesmos, a nos respeitar, consequentemente nós vamos acabar ferindo e machucando as pessoas que convivem conosco. Então é preciso, é necessário um olhar atento, um olhar amoroso, compassivo diante dos nossos erros para compreender a forma melhor de nos conectarmos com a nossa verdadeira identidade. Contudo, o mais importante a destacar nesse processo todo é que o uso desequilibrado de um dos centros de inteligência, ele vai resultar nessa formação de uma personalidade falsa, originada pela necessidade de adaptação ao meio. Por quê? Se eu utilizar apenas um centro de inteligência, eu vou estar sempre no movimento de fugir da dor. Então eu vou estar sempre utilizando a persona, a máscara. Eu não vou estar sendo verdadeiro comigo mesmo, porque eu não quero olhar para isso. Eu não quero olhar para as minhas dificuldades e tampouco vou deixar que as pessoas percebam essas dificuldades. E isso vai fazendo com que a nossa personalidade fique cada vez mais distorcida. Então, esses 3 centros de inteligência são o centro magnético, o centro de apoio e o centro rejeitado, que vão formatando a nossa personalidade. Como nós já vimos, o centro magnético ele vai nos ajudar a atrair as situações que nos convém, para fugirmos da dor e obtermos apenas o prazer. No centro de inteligência magnético, manifestam os principais traços do comportamento e as características de uma personalidade que vão variar, né, entre os mesmos tipos pela intensidade, pela forma como a pessoa
vai ficando cada vez mais compulsiva e agindo de forma mecânica, de acordo com as motivações básicas que ela recebe, que a sua mente recebe para ter uma reação diante de um evento, diante de uma situação. Inteligência magnética, que está ligado ao físico, emocional e intelectual, é o que utilizamos de forma excessiva, porque aceita apenas o que é mais importante, o que nos traz mais sucesso, como nós já vimos até agora. Contudo, ainda bem, né, que além do centro magnético, nós temos um segundo centro de inteligência, que é o centro de apoio ou o centro secundário. Ele é o intermediário. Então, neste centro de apoio ou centro secundário é onde se encontram as características mais sinceras, mais despojadas. Quando nós agimos vinculados e conectados a esse centro, nós nos comportamos como pessoas altruístas, nós nos comportamos como pessoas amorosas, pessoas solidárias, pessoas que desenvolvem empatia em relação à situação dos outros, sem julgamento, sem analisar. E temos ainda o terceiro centro, que é onde mora o perigo. O centro rejeitado. É onde aperta o nosso calo. É a pedra no sapato. O centro rejeitado é aquele onde se encontra a nossa dor mais profunda. E nesses vales mais profundos e escuros da personalidade, existe a origem de abordagem parcial e distorcida da realidade. E não é propriamente o evento traumático em si, mas a dor que ele nos causou, que nós deixamos escondidinha ali. Porém, como não é possível fugir o tempo todo, de uma forma ou de outra, o universo vai movimentar pessoas, fatos, situações que façam com que esse gatilho dispare. Porque nossa missão, o propósito da vida é revelar a nossa luz. É assumir a nossa verdadeira identidade. Então, de nada adianta ficarmos fugindo de nós mesmos e das coisas que nos machucam. É necessário ter coragem de olhar para essa dor, de compreender que, por mais doloroso que tenha sido, por mais difícil que tenha sido a minha infância, mesmo que eu tenha vivenciado eventos traumáticos que me provocaram dores muito profundas, mesmo assim, tudo isso me trouxe até aqui. E tudo isso fez de mim um ser humano melhor, um ser humano mais forte. Portanto, tudo isso foi necessário para que eu pudesse também trazer o poder interior, que está por trás dessas camadas e camadas de proteção e dos muros que nós erguemos ao nosso redor para nos proteger do mundo. Então, como nós vimos até agora, a nossa mente se utiliza de 3 maneiras para perceber e lidar com o mundo, que são as funções vitais. E essas funções vitais são denominadas de função racional, que está ligada ao centro intelectual. A função emocional, que está ligada ao centro emocional, e a função física, que está ligada ao centro instintivo. Bom, essas funções vitais, portanto, elas são comandadas por esses centros de inteligência nela contidos, que são esses centros que nos dão a capacidade de compreender, interpretar, sentir, perceber a realidade e
tomar decisões a partir desses centros de inteligência. E como é que essa falsa personalidade, então, ela vai começando a se constituir, a se formar? Nós elegemos um centro de preferência chamado de centro de inteligência magnética, que é por onde nós vamos atrair as situações que nos dão prazer, situações através das quais nós vamos evitar a dor. Se eu tenho lembranças dentro de mim de determinadas situações, de eventos traumáticos que me fizeram sentir muita dor, então eu vou deixar isso bem escondidinho dentro de mim e vou procurar criar estratégias de modo que eu possa fugir desse tipo de situações. A forma como a pessoa se manifesta por meio desses centros é que vai determinar a sua personalidade. É porque é em torno desse centro que a nossa personalidade vai crescendo, vai se formando e absorvendo como um imã comportamentos aparentemente bons e aceitáveis para nós e para o meio no qual vivemos, ou seja, para sermos validados, para sermos aceitos e respeitados pelas pessoas. E aí está o segredo. Quando nós aprendemos a conectar o pensar, o sentir e o agir, os 3 centros de inteligência vão se articular entre si e nós vamos estar em equilíbrio. O que nós fazemos no nosso cotidiano? Nós nunca trazemos a nossa percepção, a nossa atenção para o agora. Eu vivo fazendo uma coisa, pensando outra, preocupado com o futuro, ou eu vivo preso a um passado. Então eu perco toda a beleza de viver o agora. Eu perco as infinitas possibilidades que o universo coloca diante de mim e que eu não estou percebendo. Estou deixando de receber tudo de bom que as pessoas também querem me oferecer, porque eu estou preso à minha dor. E estou num julgamento de mim mesmo, do outro, do mundo e de todas as coisas que me cercam. E caminhando no mundo com uma falsa personalidade e com uma falsa imagem de mim mesmo. Então, nós precisamos olhar para isso. E a forma de olhar para isso, a forma de sair desse piloto automático é integrar o pensar, o sentir e o agir. É descobrir que esse trauma ou esse choque mental, ele não é o foco da nossa vida. E nós então vamos entender o quê? Que a dor que evitamos é necessária para nos libertarmos. Se nós colocarmos a nossa atenção no agora, nós poderemos nos libertar da dor. Porque daí nós sentiremos a alegria de ser quem nós somos. Porque a consciência só existe no agora. O eu observador, que não julga, que não condena, só pode existir no agora. Ele não está no passado, carregando culpas, medos, inseguranças. Também não está no futuro, carregando preocupações de coisas que ainda nem aconteceram e que talvez nem aconteçam. Então, nós precisamos dar início a um processo de desidentificação, porque a nossa personalidade se valeu da nossa capacidade inata de erguer muros, de erguer defesas diante das situações adversas que a vida nos traz. O maior problema é exatamente o fato de que nós estamos presos a essa falsa personalidade que só sabe erguer muros e muros ao nosso redor. E nós não sabemos como passar para a fase seguinte. E por isso nós precisamos
finalmente compreender que nós não somos a personalidade. E aí, nós vamos jogar nossa personalidade fora? Não. A personalidade, ela é necessária, a persona, a máscara, que é utilizada pelo ego, ela é muito necessária porque faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Porém, há um momento em nossa vida que nós precisamos permitir que o eu observador, a nossa consciência, o nosso ser, o self, não importa que nome se dê, nós precisamos deixar que a consciência comande a nossa vida. Nós precisamos aprender a fazer a entrega, sair do controle e permitir que a consciência comande nossa vida e traga para nós tudo aquilo que nós precisamos. Sem briga, sem duelo, de forma leve, de forma prazerosa. E o exercício de autoobservação é que vai nos levar à percepção do comportamento mecânico da falta de personalidade. Por quê? Porque o cultivo da percepção só é possível quando nós deixamos para trás as ilusões. Quando nós escolhemos, é preciso dar um comando interno, é uma questão de escolha. Eu escolho viver relacionamentos saudáveis, amorosos e equilibrados, comigo mesmo, com as pessoas. Eu escolho me observar sem julgamento. Eu escolho acolher os meus erros, acolher as minhas dores como algo que fez parte da minha caminhada e que, portanto, me trouxe até aqui, que fez parte dos desafios, mas que também me ajudou a perceber que eu sou muito maior do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade que a vida me traga. Porque o poder não está com a dificuldade nem com os problemas. O poder está comigo, o poder está com você. E é dessa forma que nós precisamos estar no mundo, caminhar no mundo. O exercício da autoobservação vai nos permitir decidir entre permanecer no vício psicológico ou avançar para as nossas motivações, para os nossos projetos de vida. Eu posso escolher ou ficar me fazendo de vítima, de coitado, ou escolher entre partir para novos projetos, para ser uma pessoa empoderada, uma pessoa que aprende a lidar com as situações adversas, na certeza de que o poder está consigo mesmo. Esse é o grande segredo. Estar no mundo, sem ser do mundo. Sem se deixar ferir, sem se deixar abater pelas falsas ilusões. Na certeza de quem você realmente é. E uma das habilidades mais importantes que nós precisamos cultivar ao embarcar numa jornada interior é essa. É a de observar. É de deixar de lado os mecanismos da personalidade que nos aprisionam e nos distanciam do aqui e agora. Se uma pessoa diz que você é feio, que você é burro, você não consegue, você não dá conta. Se uma pessoa chega para você, mas isso não vai dar certo. Isso é um interessante ponto de vista dela. Não permita que a personalidade, que o ego morda a isca. Se desidentifique com qualquer pensamento que venha de fora. Tudo o que precisamos, todo o nosso poder está dentro de nós. E é desse poder que nós tiraremos forças para caminhar neste mundo com sucesso, com alegria de viver, com forças para olhar adiante, para se manter presentes no agora, para compreender que tudo que nós temos é o agora.
que só o agora importa. Não importa o que os outros pensam ou deixam de pensar. Minha vida me pertence. A sua vida pertence a você e a mais ninguém. E só você tem o direito de comandar a sua vida e de decidir o que você quer para si mesmo e para a sua vida. Então, a parte de nós que percebe pode ser chamada de testemunha. O eu observador é a nossa percepção plena que nos permite estar viva no agora, capaz de aprender experiências em vários níveis, em níveis diferentes, de formas diferentes, inusitadas, que se permite criar, recriar, descobrir o novo, estar aberto para novas experiências, estar aberto para a vida, que é movimento, que é ação, que é alegria. E quando o nosso eu observador assume o comando da nossa vida, aí nós nos sentimos livres. Aí nós sentimos aquela alegria interior que passa a brotar e que nós não sabemos como, de onde vem. Vem de dentro de nós. Essa é a nossa realidade. Alegria de ser, felicidade, leveza, clareza do que nós queremos para nós. Nós somos entrega, nós somos confiança, nós somos o amor e a compaixão. E acima de tudo, somos entrega, amor, compaixão e auto-perdão. Isso é muito importante. Isso tudo nós temos que ser primeiramente para conosco. Porque se eu não me amar, se eu não me der o respeito, eu não vou respeitar o outro, eu não vou amar o outro, e o outro também não vai me respeitar, o outro também não vai. Você precisa ousar, ter a coragem de atravessar a escuridão e dar esse mergulho interior para descobrir o ouro que habita dentro de você, a luz dourada, a luz da energia crística cósmica que está lá na membrana da sua célula e recodificar todo o seu sistema físico, todos os seus corpos, mental, emocional, espiritual, enviando outras mensagens para as suas células. Mensagens de alegria, mensagens de poder, mensagens de luz, mensagens de que estar no mundo é bom, é seguro. Mensagem de que viver nesse mundo vale muito a pena. Vale muito a pena valorizar quem você é. Vale muito a pena desenvolver seus projetos e criar coisas mais poderosas. Mais e mais e mais, porque você é um ser divino numa experiência humana, vivendo na energia do amor infinito. E na medida em que você vai expandindo a sua luz, você vai sentindo a cada dia mais e mais gratidão. E em gratidão, vivendo neste sentimento, você aprende e sente a necessidade constante de se tornar a cada dia muito mais e muito melhor de quem você é, para servir ao mundo, para trazer felicidade a si mesmo, para expandir tudo ao seu redor e levar para todos os seus relacionamentos. Seja feliz, ouse atravessar a escuridão, ouse ser quem você é.